Isso, eu escolhi trazer hoje um livro, e eu vou começar lendo um trechinho antes de eu abrir exatamente sobre o livro. Então, adeus brigas e confusões e atritos com a polícia e malandros. Adeus para tudo, menos adeus para minha Lapa querida. Amava a minha Lapa querida. Parecia que ela estava dentro da minha pele. Foi lá que eu bati para matar e apanhei para morrer. Lá aconteceu tudo de ruim, mas também saiu de lá todo o amor que me deram. E por isso, depois de virar artista consagrado pelo público e pela crítica, eu não ia abandonar meu bairro, mas ia chegar diferente e andar diferente por aquelas ruas. E ia ser recebido diferente. Por exemplo, quando aparecesse uma bicha ou uma mulher ou um malandro qualquer gritando, se mandem companheiros que a polícia chegou, eu não ia me mandar coisa nenhuma. Lógico, eu seria um cidadão com emprego que se divertia na noite da Lapa. Esse trecho do livro Memórias de Madame Satã, eu acho que é legal abrir a fala com ele, porque a ideia desse livro é exatamente ser um livro de memórias, é uma biografia de Madame Satã, e ele foi narrado, né, ao jornalista Silvio Paese pelo Madame Satã. Então, é uma biografia escrita em primeira pessoa, o que o jornalista fez foi juntar essa história que Madame Satã contou da sua vida para ele, em um formato de livro. E eu acho que esse trecho ele é muito bonito, e acho que ele diz bem por que eu quis escolher falar desse livro e falar de Madame Satã no programa sobre a Lapa, porque a Lapa ela se entrelaça à própria história da Madame Satã, né? Então a gente pensa que Madame Satã é uma personagem da Lapa, mas a Lapa é uma personagem de Madame Satã, né? A construção toda da figura da personagem de quem foi Madame Satã se entrelaça o tempo inteiro com a história do que é a Lapa, né? Então, não é à toa que quando Moisés traz 3 figuras, uma delas é Madame Satã, porque realmente essas duas histórias, esses 2 caminhos, eles são praticamente o mesmo, né? Esse livro é daqueles livros que você começa a ler e você acha que você não precisa fazer mais nada na vida, porque você não precisa parar para tomar banho, para comer, para assistir jornal, nada. Você não consegue parar de ler, porque ele é narrado de um jeito muito, muito pessoal e muito emocionante a respeito da história de Madame Satã, porque a gente conhece Madame Satã como o malandro da Lapa. Mas a gente não tem muita ideia, talvez, do que significa ser o malandro da Lapa, né? Porque tem esse elemento, né, da malandragem e das confusões em que o Madame Satã se meteu em vários momentos, né? A gente está falando... Madame Satã morreu aos 76 anos. Durante os 76 anos de vida de Madame Satã, 27 foram passados dentro de penitenciárias. Então, foram quase 30 processos, mais de 10 condenações, e muita parte do tempo da vida dele ele passou dentro da prisão. Então, a gente tem essa percepção do malandro e da malandragem, mas a gente não tem, talvez, a percepção tão clara de como que essa malandragem ela, o tempo todo remete a uma situação de vulnerabilidade muito grande, né? Madame Satã sobreviveu e viveu na Lapa. Né? Então, o livro começa, por exemplo, logo antes desse trecho que eu li, fazendo uma narrativa sobre a vez que ela participou de uma apresentação. Ela estava, né, interpretando uma personagem e estava muito feliz por estar conseguindo fazer a vida na arte. E aí, depois que ela sai do show, resolve comer num boteco que estava vazio e acaba chegando um policial que começa a xingar e a usar tratamentos homofóbicos. E aí ele vai tentando se acalmar, tentando ignorar, tentando isso e aquilo. E é isso, né? Chega um momento que você não tem condição de lidar com aquela afronta o tempo inteiro e aí, enfim, acaba se envolvendo numa mega confusão e meio que vê que perde, de alguma forma, essa possibilidade de caminhar pelo mundo da arte, porque a vida o tempo inteiro obriga a sobreviver de outras formas, né? Então, no livro a gente consegue ter acesso assim, a vários momentos da vida de Madame Satã, né? Ele rememora
a sua infância, nascido em Pernambuco, foi para o Rio de Janeiro. Tem uma história de que ele teria sido trocado aos 8 anos por uma égua chamada Amorosa, e aí ele acabou sendo escravizado, não tem outra palavra mesmo, né, por um homem que trocou ele por uma éguinha. E, enfim, uma vida que aos 13 anos ele já estava vivendo na Lapa, nas ruas da Lapa, sobrevivendo nas ruas da Lapa. E essa relação de amor muito intenso pela Lapa, eu acho que é o que fez com que eu resolvesse trazer esse livro hoje, porque a Lapa é o que faz mais sentido na vida de Madame Satã, né? E é para a Lapa que ele volta todas as vezes que sai da prisão. Teve várias intercorrências de mudar para São Paulo, de ir para outros estados, quando estava tendo uma série de problemas com outras pessoas ali no bairro. Mas, no fim, é para a Lapa que ele volta, porque é a Lapa que é a casa, né? E eu acho que várias outras obras foram feitas, né? Muitos filmes, outros livros. Teve até um livro que você quis trazer, mas, enfim, não conseguiu achar. Como é que foi isso? Sim, Madame Satã acabou sendo essa personagem muito abordada em muitas obras, né? A gente tem esse livro de memórias, né? Que até se procurar na internet, você encontra como sendo um livro do Silvan Paeso, mas se você ver dentro do livro, está escrito que é Memórias de Madame Satã, conforme narrado a Silvio Paeso. Né? É um livro escrito por Madame Satã, não importa se Madame Satã não escreveu as letras, é um livro escrito por Madame Satã. E tem também o Madame Satã com o Diabo no Corpo, do Rogério Durst, né, que é outro livro super importante sobre essa grande personagem, e minha ideia era trazer ele também hoje, porque nosso querido amigo, colega desse programa, Pedro Tinoco, era um grande amigo do Rogério Durst, né, então fazer essa homenagem também ao Pedro. Mas tem filmes, dissertações, pesquisas. Madame Satã é abordada de vários lugares, porque é uma personagem muito complexa, né? Pode falar. Conta a história do Madame Satã, porque a história do nome é muito boa. A história do nome, é verdade. No livro a gente consegue descobrir, então, de onde vem esse nome Madame Satã, né? Então, o nome de batismo da Madame Satã é João Francisco dos Santos, né? E aí ele está contando numa determinada situação que está na Rua do Passeio, ele e outras colegas, travestis, bichas, outros gays que estão ali juntos durante o dia na Rua do Passeio. E eles são abordados por uma viatura da polícia que fala que não podem ficar ali durante o dia e tal. E aí, enfim, são levados para a delegacia. E aí o delegado vira para ele e ele tinha acabado de participar de um concurso que tinha todo ano, que era um concurso que travestis e outras pessoas LGBTs participavam, e ele tinha se fantasiado com uma roupa que era um morcego. Né? E aí o delegado fala para ele assim, você não é aquele cara que estava de morcego no desfile... quer dizer, mentira, você não é aquele cara que ganhou o desfile? E aí ele fala, isso, fui eu. Aí ele, você estava fantasiado de Madame Satã. Madame Satã era um filme que estava passando na época. E ele fala, não estava fantasiado de Madame Satã, eu estava fantasiado de morcego, eu fiz a minha roupa, era um morcego. E ele fala, não era morcego, era Madame Satã. E aí eles vão perguntando para as pessoas que estão com ele qual era o apelido delas, né? Qual era o apelido que hoje a gente chamaria, na verdade, de nome social, né? Qual era o nome social delas, e elas vão falando, e ele fala, não, eu não tenho nenhum. E aí ele fala, não, então agora você vai ser Madame Satã. Então, o nome Madame Satã vem de um policial que identifica que a vestimenta dele num concurso era uma homenagem a essa história. Era um morcego. Ele odiava, né? Oi? Ele odiava no começo. E ele ficava muito bravo no começo quando chamavam ele de Madame Satã. Não gostava, mas acho que assim como muitas coisas que aconteceram na vida dele, o nome foi se tornando um pouco maior do que ele próprio, criando. E essa história que ele morou ali ele morou ali onde era o Beco do Rato? Morou na Joaquim Silva. Morou. Acho que é número 40 da Joaquim Silva. Sim. Porque o Beco do Rato é número 11. E ali parece que ali morou, e tem Chiquinha Gonzaga também e Ari Barroso.
ali no Sim. grafite, personagens ali daquele espaço. Uau! É muito legal ler o livro, porque a gente que mora no Rio e que frequenta o Rio, né, a gente vai identificando os vários lugares. Ele morou na Joaquim Silva, ele morou ali perto da Rua do Lavradio, ele trabalhou na Lapa, na Glória, no Catete. Então, assim, e estamos aqui Muito falando nossa de três realidade, pessoas que né? estão neste momento no Catete, né? Estamos no Sim. Catete. Então, é muito legal ir vendo a cidade através desses percursos de Madame Satã.